Uma possível candidatura em 2028 vai alçar novos voos em 2026 e quais as experiências obtidas nas eleições de 2024? Olha, primeiro eu ainda tô descansando um pouco da minha última, empreitada eleitoral, que foi um dos momentos mais deliciosos. Acho que eu posso começar com isso, né? Uma das experiências mais intensas da minha vida. Eu já participei de campanhas eleitorais, enfim, desde que eu sou criança, mas já fui coordenador de algumas campanhas eleitorais, sempre acompanhei, sempre tive protagonismo nisso, porque sou um militante. Quero voltar a falar sobre isso depois. Mas é diferente você ser candidato, coisa que eu nunca havia sido, né? Pela primeira vez com meus 40 anos, já com uma carreira consolidada como professor universitário, como pesquisador. E a pedido do meu partido, a pedido do meu líder nacional, que é o presidente Lula, nós fizemos o que era, de certa maneira, uma aventura, e os militantes entram em aventuras, no sentido que a gente nunca tem certeza de qual vai ser o resultado dos nossos esforços, mas um processo muito bonito, onde a gente foi abraçar as famílias trabalhadoras de Quixadá, ouviu os reclamos, os anseios, as necessidades, sobretudo daquela população mais sofrida, o povo que faz o país caminhar, que avança, que acorda cedinho para botar as coisas para funcionar, né? Que essa é a nossa prioridade. As famílias trabalhadoras que ainda nesse país são os que recebem menos, fazem mais e recebem menos. Pois é. E com essa visão de projeto, né? E projeto é uma coisa de longo prazo. No final das contas, Hércules, e quero falar também a todos que nos escutam, nós temos uma sede de mudança, de transformação, uma ambição de mudar esse país de cabeça para baixo. Porque a gente fala assim, não, mas o PT não está no governo aí, não, já foi tantas vezes. É verdade, nós conseguimos nos eleger várias vezes em Quixadá e várias vezes no Brasil. Mas o Brasil que a gente quer e a Quixadá que a gente quer está muito distante do que hoje a gente existe. Nós olhamos para o mundo e ficamos indignados com as injustiças, com as desigualdades, com um povo que ainda não tem educação de qualidade como mereceria, uma saúde pública efetiva para todos, habitação para todos. Então, nós falamos isso muito para cá, porque o que a gente quer tudo para todo mundo, coisa boa para o povo trabalhador. Essa é a nossa bandeira vermelha, inclusive, a bandeira da luta popular. E essa é uma bandeira que a gente não abaixa nunca. Pode ter uma derrota eleitoral aqui, ali, isso não é uma coisa... Faz parte do processo. Não é uma coisa que nos abala. Olho no prêmio, no longo prazo, mudar esse país, começando da onde a gente pisa, do nosso município. Tá? E nesse sentido, eu continuo à disposição do projeto político, que eu acredito, que é o projeto político da classe trabalhadora, do partido que essa classe criou, com as suas lideranças, com o presidente Lula, o Hilário, uma das lideranças aqui, mas criados pela luta popular. E, francamente, não sei dizer se vou um dia ser candidato de novo. Essa não é uma ambição pessoal que eu tenho, né? Há um pedido, há uma convocatória do meu partido e do meu líder, do presidente Lula, assumir um desafio. Mas a minha carreira profissional é como professor, e eu amo a sala de aula. Embora, como eu estava falando, foi uma experiência muito gostosa, porque estar no meio do povo, conversando de maneira assim, honesta, visceral com as pessoas, ouvindo os sonhos e as dores, é uma coisa que nos transforma, nos muda também. Mas eu estava com tanta saudade da sala de aula, quando eu entro para dar aula, eu me transformo, fico entusiasmado, eufórico. Então, voltei a dar aula na UFABC, na Federal do ABC, que é uma universidade que tem um grande carinho, e estou dando base epistemológica da ciência moderna, falando de filosofia da ciência para os meninos das engenharias, das ciências, e acho o maior barato, curto, gosto de ler. Essa talvez foi uma das coisas que mais mudou na minha vida, que eu não conseguia ler durante a campanha, que campanha é uma coisa de 24 horas, é uma loucura, você não tem tempo livre, você não tem pausa, você tem direto, até acordou, vai atividade, é reunião, é conversa, é comício, é caminhada, e aí você chega em casa meia-noite, morto e cansado, e desmaia praticamente no colchão. Então eu estava com tanta saudade de ler um livro, estou lendo muito agora, até para a gente entender melhor o que está acontecendo com o Brasil, quais são os desafios, qual é a nossa tarefa política daqui para frente.
Então, hoje, eu retorno ao meu espaço de professor, pesquisador universitário e militante político. Alguém que acredita numa causa coletiva, que é a transformação, a erradicação da pobreza e da miséria no país e a construção de uma sociedade muito mais igualitária, democrática, onde todo mundo tem direito de verdade. Dessa luta, ninguém vai me tirar. Se eu vou ser candidato mais alguma vez a deputado, a prefeito, isso só o futuro dirá, a conjuntura política e o meu próprio partido. Porque eu sou um homem de partido. Eu não acho que dê para fazer política sem organização coletiva, sem um instrumento que conflua, reúna as vontades, os desejos. E acho que a gente precisa construir um partido que seja verdadeiramente democrático. O que eu estou, inclusive, fazendo agora, nesse momento, em Quixadá, aqui na nossa região do Sertão Central, aproveitando que hoje é aniversário da cidade de Santo André, então minha universidade está de feriado. Eu vim para cá, para a minha cidade, para discutir política, discutir o PT. Em breve nós vamos fazer o processo de eleições diretas do PT, o famoso PED. Nós estamos constituindo uma chapa, eu muito provavelmente estarei nessa chapa como um dos dirigentes municipais do PT de Quixadá, e a gente quer construir um partido que seja voz e instrumento do povo trabalhador. Vamos, a partir do próximo mês, começar inclusive uma série de reuniões, nós temos quase 4 mil filiados ao PT em Quixadá, e vamos estar em todo o bairro, em todo o distrito, conversando com o povo, ouvindo os nossos militantes e filiados. E acho que primeiro construir partido, certo? Depois aí as tarefas eleitorais a gente discute um pouquinho mais para frente.